Vamos, então, agora sim, boa noite, oficial, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ellen, boa noite, Tati. Só arrumar aqui, tá tudo certo. Bom, estão escutando a gente bem? Vivi também? Tá ok, né? Tudo ótimo. Bom, então antes da gente começar, né, acho que é o primeiro, acho não, né? É o primeiro encontro do ano da nossa comunidade. Então, a gente já se conversa no grupo, mas vale a pena, né, frisar aqui, né, um bom começo de 2023. Eu acho que o tema de hoje é um tema bem interessante para a gente começar bem esse ano, já que essa questão de autossabotagem acontece muito em nossas vidas e eu acho que não tem quem escape disso. Em algum momento, em alguma situação que de repente precisa fazer alguma mudança, tomar alguma atitude diferente do que habitualmente vem tomando, né? Então, eu tô dando um tempinho pro. Tem uma pessoa que entrou aqui, antes da gente de fato começar. E é um bate-papo, tá, gente? Então, a gente frisar, enquanto a Vivi está se ajeitando ali, que a nossa intenção aqui não é uma aula extensa sobre o assunto e discorrer. Na verdade, é trazer alguns pontos para, né, clarear. E eu acho que isso é importante. A gente só consegue fazer mudança quando primeiro a gente reconhece que tem algo que não está muito legal. E quando a gente reconhece isso, começa a aceitar que, opa, olha eu aqui, né? Tá trazendo, né, comportamentos sabotadores, né? Às vezes não fazendo algo e que te impedem aí de alcançar os seus objetivos, né? Inclusive de estar mais feliz, né? Porque isso também envolve felicidade, né? Então, se eu não me saboto e consigo chegar no objetivo, apesar, né, de felicidade ser uma coisa aí muito polêmica, as pessoas, né, trazerem várias questões a respeito, acredito que essas conquistas e poder, né, mudar um comportamento que não é legal, te faz mal, te impede de alcançar, também tem a ver com felicidade. Então, logo mais a gente, de fato, vai começar. Eu só queria saber se o pessoal está conseguindo escutar bem. Acho que a Tati caiu, mas eu acredito que sim, porque a Vivi está me ouvindo, então me parece que está tudo ok. Bom, Vivi, quer fazer as Bora? honras? Bora, vamos começar a falar de autossabotagem? E o ano começou, né, gente? Vamos embora, então. Feliz ano novo. Sim, feliz ano novo. E vamos dar início, então, né, um dos temas que, na verdade, é um tema super falado, super comentado, e principalmente no senso comum, né? A palavra autossabotagem. Eu me saboto o tempo inteiro. Eu estou me sabotando. Isso a gente ouve com muita frequência, tanto em consultório, tanto com os amigos e parentes, muito nas redes, né? As próprias redes mostram, na verdade, a autossabotagem. E aí eu fiquei pensando, né, como começar a falar sobre autossabotagem, que parece que é um assunto simples, fácil e rápido. E não é, gente, não é. É uma palavra até bonita, né, de autossabotagem. Né, quando até um exercício eu acho que é interessante, né? Quando falamos em sabotadores, né, o que passa na cabeça de você? Né? O que essa palavra te remete? Sabotagem, né? Estou me sabotando. O que passa, Ana, na tua cabeça agora? Nossa! Sem Não, quando você rápido. falou em sabotagem primeiro, eu já pensei, na verdade, quando falou só sabotagem, já pensei em pessoas me sabotando, né? Tipo, sei lá, eu tenho. Tá dando eco aí? Que estranho, eu tava ouvindo minha voz. Mas enfim, acho que parou. Eu pensei. Tá dando eco. Peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo. Peraí, deixa eu tirar o som aqui do. Vocês estão me escutando? Tá me escutando, Vi? Sim, tô te ouvindo. Ah, agora eu tirei tudo. Tava dando um eco, não sei por quê. Mas vamos lá. É estranho falar e me ouvir. Mas, então, primeiro me veio quando você causou sabotagem, assim, né? De repente, sei lá, você tá com uma pessoa, uma parceria, tem planos e a pessoa, né, dá um jeito de não dar certo, né, em benefício próprio. Ou, de repente, no prazer mesmo de ver o outro não se dando bem. Mas quando você fala em autossabotagem, é tão louco, porque, apesar que nesse falou hoje, as pessoas falam muito esse termo, né, estou me sabotando. Às vezes a gente não é consciente nem do que a gente está fazendo para se sabotar, né? As pessoas não têm nem essa consciência, né? Falam porque de repente não chegou no objetivo,
mas não sabe como que está fazendo isso, né, no processo de autossabotagem. Na verdade, a autossabotagem, ela pode sim, né? Ela pode ser inconsciente. A pessoa faz até achando que aquilo é bom. Então, até ia falar isso. Ela não percebe, né? Ela não consegue perceber. Vou dar um exemplo assim super simples e que é interessante, né? A pessoa que se diz assim muito perfeccionista, na verdade, se diz não, ela é muito perfeccionista. Então, assim, é bom ser perfeccionista? Depende, né? Então, aquela pessoa que diz, eu quero fazer tudo perfeito, eu só vou terminar aquele trabalho quando tiver, assim, o melhor dos mundos. Isso pode ser uma autossabotagem. Porque o que acontece? O perfeccionismo vai fazer o quê? Que nunca esteja bom. Uhum. Né? E até ia falar, Bibi, que na questão que eu trouxe, que eu falo assim, as pessoas não são conscientes, porque, óbvio, muitas vezes isso é um processo inconsciente. Né? Acho que é até importante deixar claro para as pessoas que, no final das contas, muitas das vezes que esse processo de autossabotagem acontece nas nossas vidas, então você fala assim, eu sei tudo sobre o assunto, mas eu não consigo alcançar o objetivo. Né? Então, como nutricionista, eu escuto muito isso. Mas eu faço exercício, eu me alimento bem, mas eu não emagreço, não, enfim. Mas às vezes tem comportamentos tão automáticos, tão padrões que você faz há muito tempo, que já são sabotadores, né? Então você fala que faz exercício, mas você chega na academia e fica mexendo no celular, tá falando, né, mais com as pessoas do que fazendo lá no horário que, né, tem que ser feito, nos intervalos que tem que ser feitos, enfim. Então, assim, quando a Vivi falou isso, para mim me veio muito assim, algo que hoje eu tento treinar, até a minha capacidade de perceber isso, né? Que, como eu falei, né, muitas vezes tá no automático, boa parte das vezes está. É importante as pessoas entenderem que, em nível de consciência das coisas, a gente tem muito pouco sobre a nossa na história de vida. Então, tem aí alguns estudos mostrando que são 5% que é realmente consciente, o resto está nesse inconsciente ou memórias, quer dizer, né, padrões que a gente vai repetindo e vai, né, automatizando. Na verdade, e aí até pegando esse gancho, Ana, na verdade, está muito atrelado também às crenças, né? Porque se você vem de uma família onde que você foi invalidada o tempo inteiro, que você não era capaz, que você não era boa, que você nunca teria sucesso na sua vida. Qual é a crença, né? Essa criança ouvindo essa vozinha. Você não é boa, nossa, faz isso direito. A crença de quê? De incapacidade. Teremos um adulto com baixa autoestima, né? Quando falamos de autossabotagem, estamos falando de quê? De baixa autoestima, baixa autoconfiança, pouquíssima assertividade, desamor, desamparo. Então, o leque, né, e o buraco é mais baixo. Então, é bonito, é bonita, é elegante a palavra autossabotagem, mas ela, ao mesmo tempo, ela é séria, porque ela diz da história de cada um de nós. Então, precisa olhar para as crenças, né? A crença, nós podemos falar de autossabotagem em alguns setores, né, de relacionamentos. Então, aquela pessoa que acha que nunca vai ser amada, porque ela não merece ser amada. Isso tem a ver com a história de desamor. O que vai acontecer, né? Hipóteses, né, pessoal? Mas assim, normalmente, como que é esse caminhar? A pessoa encontra alguém e aí quando ela está bem num relacionamento, ela vai criar alguma situação para que aquilo não fique bem ou que a pessoa não seja boa o suficiente. É uma armadilha sem ela perceber, mas no fundo ela tem a crença de que eu não mereço essa pessoa, eu não sou tão boa quanto, né? Eu não mereço isso. Ou um padrão extremamente crítico, exigente. Não, ninguém está à minha altura, mas na verdade é por não merecimento. E Vivi, aproveitando só para deixar claro, né? Porque às vezes a gente, não sei, quando vocês tiverem dúvidas, pessoas, aí podem perguntar, tá? Por exemplo, essa primeira situação que você trouxe, da crença de desamor, né? A pessoa tem essa crença que vem de alguma situação da vida dela, né? Geralmente, né, da infância e tal. Então, exemplo para as pessoas entenderem. Claro, a gente não vai trazer exemplo de todas as crenças, tá? Mas já que ela trouxe essa questão do desamor, que situações que podem ter acontecido, Vivi,
que tragam essa crença, né, de desamor. Por exemplo, sei lá, não ter, ou, né, imaginar, talvez, que não recebeu o amor dos pais, né? O que poderia, geralmente, assim, né, tendenciar para a crença? Quando falamos de desamor, na verdade, estamos falando de desamparo, né? De um amor, de uma necessidade não atendida. Então, pais negligentes, pais que desamparam, pais invalidantes, né? Ou então aquele pai que a filha, criança, né? Estamos falando da história, né, do sujeito. Então, a criança cresce naquele ambiente onde temos um pai ausente, e aí quando ele está presente, aquela filha fica querendo atenção o tempo inteiro, o tempo inteiro. E esse pai está sempre ocupado, está sempre no telefone, está sempre indisponível. Qual é a mensagem dessa criança, né? Eu não mereço o amor desse pai, ele não me ama. Ou então um pai que está ali, mas não tem afeto, né? Não tem apego. Né? Falamos até de bulbe, de apego seguro, de conexão. E isso levamos para as relações. Então, aí essa criança cresce, se torna um adolescente. Se essa crença, se ela se confirmar, vamos supor, na adolescência, se ela tem histórias de repetição com pares, né, ou professores, ou figuras realmente importantes de desamparo, de desamor, isso vai o que? Se tornando uma crença. Cada vez ela vai se tornando mais forte. Porque o que é uma crença, né? Eu acredito naquilo, né? Eu não mereço, né? Eu não mereço ser amado. Eu não sou digna de ser amada. E isso reflete aonde? Nas relações. Né? Então, é, Eu até ia falar que não é só importante ressaltar isso que você está falando da Vivi aqui, porque, assim, para vocês entenderem de onde vem a crença, que, claro, né, tem situações e contextos que a gente não vai explorar aqui, desde uma coisa que às vezes você fala, nossa, mas aquilo ali nunca imaginei que para uma criança, porque criança não sabe diferenciar a intensidade. Pode ser, né, situações mais, assim, fortes, né, assim como de repente. Ela vai colocar aquele lance que a Vivi falou, né, a atenção dela é uma coisa que é muito requisitada, né, então, por ela. Então, eu acho que é importante só trazer, gente, essa ideia da onde vem a crença que vai fomentar essa questão da autossabotagem, né? Então, assim, a Vivi não vai abordar todas as crenças, mas só para vocês é, entenderem. é, foi como até eu comentei no início, é um assunto, assim, denso. Hoje eu até comentei, né, Ana, eu acho que nós deveríamos pensar em fazer autossabotagem 1, 2 e 3, talvez Sim. dividido, relacionamentos, trabalho e, não sei, em outro setor aí da Uhum. vida, né? Então, porque nós não somos, né, o que somos hoje do nada. Então, eu sou uma compradora compulsiva, e aí eu fui no shopping e comprei 10 sapatos, 3 micro-ondas. Eu sou assim. Não, não é do nada. Né? Não somos causadores, né? Porque a autossabotagem é o quê? É a gente, na verdade, se prejudicando. É nós, né, como responsáveis do nosso sofrimento. Então, eu provoco o meu próprio sofrimento. Mas são estratégias que no decorrer da vida, na verdade, aprendemos para sobreviver, vamos dizer assim. Mas aí a conta não fecha. Aí eu quero as pessoas perguntam, mas eu tento, eu não consigo. E aí nós precisamos abrir um leque gigantesco de olhar para os valores, porque a autossabotagem, o que ela também faz, né, com o sujeito? Ela faz a pessoa ir na direção oposta dos seus valores. Então, uma das práticas para que nós possamos, né, evitar a sabotagem é olhar para aquilo que importa para a gente. Então, o que é importante, né? O que dá sentido na minha vida? Sentido da minha vida, né? Eu quero um relacionamento saudável, eu quero respeitar, eu quero ser respeitada. É olhar para onde você está caminhando. E aí você olha para um parceiro tóxico, abusivo, epa, eu estou caminhando na direção oposta. E aí não tem jeito.
né? Eu até fiz, e depois eu vou colocar, eu fiz um passo a passo, assim, de práticas. E uma delas é: pegue as rédeas da sua vida. A responsabilidade é sua. Não tem jeito. Uhum. Tem como acabar com a autossabotagem? Não, gente. Não tem. Né? É ilusão, aquela coisa, então eu vou parar de me autossabotar. Não. Nós vamos aprender a perceber e a olhar de formas diferentes e o que, né? E o que fazer com isso? Partir para ação. Uhum. É colocar a mão na massa. E aí é autoconhecimento. Né? E é importante, gente, que se colocar a mão na massa que a Bia falou, quanto mais a gente vai envelhecendo, é mais difícil e exige um esforço muito maior, né? Porque, assim, essas informações todas que a Vivi está falando estão sendo processadas no nosso cérebro. Ele está arquivando tudo isso aí, como memórias. Ele não quer fazer esforço de aprender coisas novas porque requisita muita energia. Mas aquilo que já está ali, está sendo reproduzido com o tempo, então a gente está falando de processos que vêm assim, ao longo da infância, adolescência, e se a gente vai continuando a dar esses mesmos, né, padrões e comportamentos, quando a gente chega na vida adulta, não é que não é possível mudar, né, isso, mas vai exigir um esforço muito maior, porque a gente reafirma com a palavra crença, a gente coloca isso como uma verdade para a gente vai reafirmando isso cada vez mais na nossa mente, quer dizer, vai sedimentando ainda mais, isso daí vai formando hábitos sabotadores. Então, desconstruir um hábito requer tempo, requer um esforço, uma intenção mesmo de querer mudar aquilo, né? Então, aquilo ali tem que trazer criatividade. Se você consegue reconhecer os valores, isso ajuda a te motivar. E lembrar que tem que ter paciência, porque a mudança não acontece da noite para o dia. Como ela falou, a gente tem crenças inúmeras, né? A sabotagem ela vai acontecer em algumas outras áreas da nossa vida que talvez não impactem tanto, né? Mas talvez tem áreas na sua vida que seja muito importante, né? Então, sei lá, se você sabota porque um dia você chegou cansado em casa e não foi, sei lá, seu horário de academia depois do trabalho e preferiu ficar em casa jogada no sofá porque estava cansado, eu nem entendo tanto como um sabotador, seu corpo estava cansado, você respeitou isso. Agora, se você falar assim, em vez de treinar, eu vou comer um pote de sorvete, aí eu penso assim, né, trazendo para minha atuação, espera lá, há um sabotador aí, porque qual que é o seu objetivo, afinal de contas? Sei lá, você quer ter saúde, qualidade de vida, emagrecer, o que for. Então, assim, tem que estar muito alinhado isso, né? Para você identificar onde pega, onde a coisa realmente começa, né, bagunçar na sua vida. E é interessante também, eu acho interessante, não, acho que é importante também ressaltar, porque quando falamos de autossabotagem, a gente não pode também levar para um caminho como se fosse fracasso, né? Eu me saboto porque eu sou uma fracassada. Não é nesse sentido, né? A autossabotagem, ela vem na história, na nossa história, ela vem na nossa bagagem, né? Nós temos a nossa mochila com toda a nossa história e com as nossas crenças. E aí vem essa grande diferença entre o saber das crenças, saber quando eu saio do trilho, né? Quando o trem está saindo do trilho, que, epa, tem alguma coisa errada, do que deixar solto. Então, o autoconhecimento, você saber que, nossa, esse botãozinho aí foi acionado, essa é uma crença aí de que eu não vou dar conta, né? A gente pode usar um exemplo profissional. Uma pessoa que é promovida e aí fica surpresa e diz que não tem condição para, né, atuar naquele cargo, aí ela diz não, porque um botão aí foi acionado, ou uma crença de incapacidade, de negativismo, de desvalor, né? Ela imagina, não mereço estar nessa posição. E isso precisa ser trabalhado. Então, essa é a diferença de você, na verdade, ficar atento quando algo, caramba, por que eu estou, né, estou me depreciando tanto? Por que eu me critico tanto? E não, e isso falou... Pode falar, desculpa. Não pode continuar. Não, porque até essa foi uma coisa que eu achei importante, que as pessoas associam isso à questão do fracasso, e se vende muito, a gente vê muito nas redes, né? Como se você sabotou, fracassado, e vão perpetuando uma outra crença, né? De que, de fato,
né? Uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque essa ideia também de carregar o fracasso nessas situações gera uma sensação de culpa tremenda que traz efeitos, né? Enfim, o fracasso, a culpa trazem efeitos nocivos, né, para a nossa saúde, né? Inclusive, eu estou dizendo saúde mental e emocional, né? E como a gente falou que muito disso acontece no inconsciente, então não se sinta fracassado. Isso daí, na verdade, só está aí na sua história há muito tempo, mas é possível ser trabalhado, né? Então, acho que é como a Vivi falou, nem você não vai conseguir trabalhar todas as suas crenças e consertar, vamos assim dizer a palavra que as pessoas, né? Enfim. Sempre iremos nos sabotar, sempre. Vamos aceitar esse lado que vai doer menos. Isso, exatamente, aceita que dói menos. Aceitação, gente, aceitação radical. Estamos sempre nos sabotando, a diferença estamos de olho. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. Começou a perceber que isso está prejudicando alguma área da sua vida que é importante para você, aí eu acho que tem que acender o sinal de alerta e começar a trazer o processo de autoconhecimento, porque você só vai conseguir reconhecer aquilo que você já sabe, é o que a Vivi falou. Se eu não sei, então eu continuo reproduzindo aquilo ali, tá no automático mesmo, tipo, né? Enfim. Então, acho que esse é o grande ponto, né? O quanto vocês estão trabalhando o autoconhecimento para poder identificar essas crenças e esses processos. Até porque vamos imaginar, uma vez eu ouvi de uma professora que ela falou assim: eu acho estranho esse termo autossabotagem, porque se aquilo é importante para mim, e eu tenho consciência disso, né, eu não deveria me sabotar. Muito pelo contrário, eu deveria agir para que a coisa, né, acontecesse. Só que, ao mesmo tempo, falta para ela, nessa fala, o fato da consciência, né, daquilo ali está acontecendo. Como está no inconsciente, está automático, eu digo inconsciente é sempre uma questão mais, né, assim, comum aqui, a gente não vai entrar muito, né, se existe consciente ou inconsciente, o fato não é algo que você tenha clareza, né? Está acontecendo sem você pensar, tá automático. Então, reforçar isso. E aí, pegando esse gancho até, falando do fracasso, e que eu acho interessantíssimo, é falar sobre a procrastinação, porque é uma queixa recorrente, muito no consultório. Eu também sou um pouco procrastinadora, e a procrastinação, ela tem aí, olha que interessante, total viés para sabotagem, porque enquanto eu atraso as coisas, eu deixo para depois eu faço, depois eu desmarco, e aí vai. A autossabotagem é esse ciclo, né? Vou até usar esse exemplo, então, da procrastinação. Eu tenho uma atividade aqui para fazer. Aí eu vou adiando, vou empurrando. Aí a ansiedade aumenta, aí o prazo vai chegando, aí eu corro, ou eu cancelo, ou eu não faço. Aí ativa o quê? A crença de incapacidade. Tá vendo? Eu não sou capaz, eu não sou boa. E não é uma crença de incapacidade. Na verdade, essa procrastinação, essa autossabotagem vai ativar uma crença de incapacidade que, na verdade, existe uma distorção. Na verdade, ela foi ativada, mas ela se mantém. Então, na verdade, uma mantém a outra. Eu procrastino de uma forma inconsciente para ativar esse botãozinho aí da minha crença. Ah, tá vendo? Nada do que eu faço dá certo. Tá vendo? Eu não sou boa. Só que quando você vai analisar os fatos reais, uma aceitação real, tá, você fez o trabalho quando? Ah, eu fiz 15 minutos antes. Você ficou sabendo desse trabalho para quando? Estou usando até exemplos de adolescentes e faculdade, né, pacientes mais jovens, que isso é muito frequente. Ah, eu fiquei sabendo há 15 dias atrás. Sim, mas aí você está dizendo que você não é bom, que você não sabe, que você não é inteligente, que você é burro por um trabalho que você quis fazer em 15 dias. Percebe? A conta nunca vai fechar. E aí você vê. E você vai ver que não é nem questão de incapacidade, às vezes é uma questão de organização, às vezes, né? Ou de Sim, prioridades. mas aí o que acontece? Ativa todo o sistema. E aí tem uma distorção. A pessoa não percebe que, na verdade, ela não considera que foi a desorganização, que foi a procrastinação. Ela entra num ciclo que, na verdade, é doentio, vamos dizer assim. Quando ela percebe que a procrastinação aumenta a ansiedade,
quando a procrastinação vai alimentar, porque se retroalimenta. Outro exemplo fácil, né? Pessoas que vivem chegando atrasadas em compromissos. Atrasada em médicos, atrasadas em tudo. Né? Aquela pessoa que nunca chega em horário. Se você olhar para a função desse atraso, ela está sempre perdendo coisas. Ela está sempre deixando eventos importantes. Pode perder, né, médicos importantes, fazer um exame importante, conviver com pessoas importantes. O que isso está dizendo? Né? Podemos olhar também como uma autossabotagem nas relações, no dia a dia, no funcionamento da vida. Só que a pessoa não percebe. É meu jeito. É meu jeito. Uhum. Então, o comportamento, ele diz muito. Né? O perfeccionismo diz muito. A procrastinação, os atrasos, os medos, né? O medo, ele é o centro da autossabotagem também. Né? É o medo do sucesso, o medo de se sentir amado, de se sentir pertencente, o medo de ser aceito, de ser desejado. É o medo de perder. Então, me deixa ali quieto. Né? E é interessante, né, que esses medos, assim, mostram, na verdade, o que você almeja, quer dizer, você está buscando aquilo, mas está fazendo tudo para que aquilo não aconteça, né? E aí eu acho que entra naquele ponto que a Vivi falou, de entender essas necessidades, né? E esses medos, da onde eles estão partindo, né? Porque aí, ao olhar para isso, aí eu vejo primeiro se eu estou alinhada a esses valores que a Vivi falou. Peraí, tá, né? E quais esses medos aí, né? Talvez que nem ela falou assim, sei lá, do sucesso, de ser julgado, né? Às vezes vem essa crença assim, será que realmente eu estou preparado? Que eram coisas que eu tinha lá atrás, inclusive. A exposição mesmo, né? De repente, que nem nas próprias redes, as pessoas falam assim, eu vejo você falando e super tranquila, tal. Não, não, não é assim, não. Hoje tá mais tranquilo porque eu habituei, eu me sinto confortável, mas no começo, para fazer um vídeo, eu falava, eu não via o vídeo, eu falava, deve estar terrível. Mas eu pensava assim, se eu olhar, eu sei que eu não vou colocar. Então, até é interessante quando a gente vai passando por esse processo do aprendizado e vai entendendo como a coisa funciona, né? E é muito interessante, né? Pela aprendizagem e pela observação. Sim. Porque olhar para o medo, né, chama muita atenção. Quando eu falei do sucesso, eu até ia fazer um complemento. Tem pessoas que têm medo do dinheiro, né? Então elas evitam o sucesso porque tem uma crença, né, de que não pode, que o dinheiro não é bem-vindo, que o dinheiro não traz felicidade. Isso tem questões aí familiares, questões religiosas, questões culturais. Então, as crenças, elas não vêm sozinhas, né, gente? Vou dar um exemplo, assim, até para visualizar quando falamos de crenças, né? Imaginem uma árvore e as folhas, frutos, são os nossos pensamentos. O caule são as crenças. E as raízes são a parte mais profunda mesmo, são os nossos esquemas, né? Quando somos ativados. Então, isso não é do dia para a noite, né? Uma árvore demora para crescer, né? Então, a crença, ela diz muito, ela vem lá de trás e ela vai sendo também confirmada ao longo da história. Então, é olhar para aquilo que incomoda, é olhar para os relacionamentos. Hoje, muito falado também sobre questões de abusos, relações tóxicas, né, relacionamentos abusivos. A grande queixa é como e por que eu continuo com uma pessoa tão abusiva. Isso é um assunto importantíssimo, interessantíssimo, porque diz muito da história, né? Como que a pessoa fica com uma pessoa que a maltrata, que humilha, mas não é do nada, tem uma história no meio disso tudo. A gente pode fazer até um encontro sobre isso, né, Vivi? Porque, Sim. inclusive, hoje, há pouco, eu estava dando um grupo sobre um livro que eu recomendo para vocês, que é esse aqui, Comer Intuitivo. E a gente terminou o livro hoje e há uma parte do livro que ela menciona
né, a questão do comer transtornado, transtornos alimentares relacionados a traumas e até mesmo relações abusivas, né? Então, olha, onde pode chegar, né, uma crença, um processo sabotador que, né, como a Bíblia falou, está ali, às vezes, né, repetindo algo que vem lá de um contexto de infância, trazendo outros impactos, né? Não só para as relações que ela vive, e tudo que ela passa, essa pessoa, né, com o sofrimento que ela tem diante de um relacionamento, por exemplo, abusivo, e a gente não está falando de relacionamento íntimo, tá, gente? Relacionamento abusivo está em ambiente de trabalho, familiar, enfim, está em qualquer tipo de relação. E isso, de repente, né, começar a respingar em outras áreas da sua vida. Por exemplo, pode respingar num comer, né, com questões aí emocionais, que pode virar um transtorno alimentar. Pode ir para uma outra, né, vertente da sua vida, pode ir para vícios, né? Então, olha onde pode alcançar isso, né? Então, a gente podia depois falar um dia só sobre isso, né, Vi? Sim. Acho interessante. Porque quando falamos de autossabotagem, estamos falando também dos excessos, né? O comer, né, é compulsivo. Não, o comer, na verdade, comer emocional, né? Então, é considerado também uma autossabotagem. O uso, né, do álcool, uso de compras, na verdade, os comportamentos impulsivos. Tem Uhum. também uma autossabotagem, porque, na verdade, são comportamentos que te afastam daquilo que importa, daquilo que tem significado. Sim. E ao mesmo tempo naquele movimento constante, né? Eu faço, eu não sei para quê e por quê, mas eu faço, né? Eu continuo com essa pessoa, mas eu não sei por quê e para quê. A ruminação, né? A ruminação também é uma autossabotagem. A pessoa fica ali, né? Se criticando, e aí reclama do casamento, e reclama da vida. E aí ela fica ali também. Então, a importância de observar o pensamento sempre, né? Que é uma das dicas e caminhos para olhar para a autossabotagem, né? Vamos observar o que passa na nossa cabeça. E a, Vamos olhar para essa voz aí crítica que às vezes surge, né? Caramba, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Se questione, né? E é Por interessante isso quê? que a Vivi falando, porque eu tenho uma paciente que ela é obesa, ela não é casada, não tem nenhum relacionamento íntimo, inclusive tem vários processos daí traumáticos que fizeram ela afastar de ter relacionamentos, mas ela vive contexto de relações abusivas no contexto familiar. E até esse comer, né, compulsivo tem relação sim, porque ela desconta na comida. Ela sabe que o ambiente é tóxico para ela, que não está contribuindo, ela já tem idade, inclusive, para sair da casa, e ela não, e ela tem possibilidade de sair e não consegue sair. Então, olha, né, aonde pode chegar, né? Então, por exemplo, quando a Vivi aqui, né, como vocês sabem, é psicóloga, eu sou nutricionista, trabalho com mindfulness, ela também tem aí as formações várias. Quando eu trago as pessoas para um processo de, né, presença e a pessoa começa a reconhecer esses pensamentos, ela já tem uma chavinha ali, né? Mas tem coisas que são muito profundas, é o que a Vivi falou, né? Essa raiz que são os modelos esquemáticos aí, você vai conseguir alcançar isso no processo terapêutico com um psicólogo, né? Com, né, formação para tanto. Então, assim, por mais que a gente esteja falando isso aqui, nossa, isso aqui me deu um insight, eu acho que é isso que acontece comigo, não é tão simples assim. Esses processos esquemáticos, eles são muito complexos e profundos, né? Então, precisa de um olhar realmente muito voltado para dentro, né? De profissionais que acompanhem isso, né? E de uma presença para perceber quando, né, esses pensamentos surgem, né? Não é algo tão fácil, porque são inúmeros que vão surgindo e às vezes a gente não está observando. O que a gente está fundido a esses pensamentos. A gente se torna uma coisa só. E vai repetindo as mesmas coisas. É que nem quando você fala assim, meu, isso sempre acontece comigo. Né? Tipo, mas por que essa situação sempre se repete? Né? Recentemente, em terapia, eu fui contar uma situação de relacionamentos. Eu falei, mas isso aqui sempre acontece comigo. Tem pessoas que falam, mas você chama isso. Mas não é esses esquemas que você tá e de repente você cai, né, no mesmo, né, buraco. Não é porque A você busca. química, É, a química esquemática. exatamente. Quando você começa a entender, você fala, gente, né, dá a luz, né? Aí fala, agora a luz está aqui, agora o que que eu faço com isso? Que ação eu vou tomar, né? Na verdade, me travou aqui. Na verdade, eu acho que tem dois pontos interessantes, né, quando falamos de autossabotagem.
eu acho que realmente é uma luz boa a pessoa saber o que realmente está travando, os ciclos, né? Depois eu até vou botar lá no grupo, tem um livro que tem em PDF, o ciclo da autossabotagem, tem vários exemplos, é muito bacana, assim, porque a pessoa acho que consegue se ver e, claro que agora casos graves, né? Casos onde tenha muito adoecimento, onde tenha muito sofrimento, depressão, uma ansiedade incontrolável, toque, aí realmente tem que pedir ajuda. Alguns casos, né, acho que a pessoa até consegue, caramba, vou dar uma diminuída aqui, vou economizar aqui. Uma questão, assim, um exemplo, né, que apareceu em terapia também para mim, que achei interessantíssimo. Isso já há uns 2 anos atrás, a minha psicóloga perguntou, estava falando de finanças, e ela perguntou, quantos pacientes você tem e qual o seu faturamento? Eu não sabia responder. Eu não sabia dizer. E aí, claro que estávamos falando de esquemas e tal, mas assim, eu me sabotando, olhando, porque eu tenho um esqueminha aí de fracasso. Então, assim, se eu olhasse o tanto de dinheiro, o tanto de paciente, ia ter uma evidência muito concreta. Eu não queria ver. Olha a mente, Que gente. coisa, gente. Olha a mente. Porque eu evitava, eu não sabia, gente. Eu sabia que o dinheiro pagava minhas contas, eu guardava dinheiro, fazia, mas eu não sabia, como que se diz, né? Quantificar. Não sabia quantificar. Então, olha como a vida, né? A nossa vida, eu acho isso fantástico, interessante. Então, acho que eu gosto muito, né? Vocês me perdoem, mas assim, eu adoro dar exemplos. Eu adoro Ótimo. dar exemplos Clareia, meus, né? Eu acho que o exemplo ele é uma forma, né, de clarear. E somos humanos, né? Gerar conexão. E gerar Somos conexão. humanos, e juntos. Então, assim, é partilhar realmente as nossas fraquezas. E sempre lembrando, né, que a autossabotagem está aqui no meio, né, de todos nós. Mas existe saída, né, Ana? Sim, até a Vivi falou uma coisa que eu também tenho uma crença aí do fracasso, e é engraçado que também a minha psicóloga traz um caso, isso é bacana para vocês verem que a gente, né, somos pessoas comuns, também temos, né, nossos dilemas, e aí eu sempre fui seletista e, né, não faz muito tempo que eu me tornei autônoma, né, já faz, na verdade já faz um tempo. E aí, de repente, eu sentia que, né, chegava um dado momento, eu estagnava, eu não ia. A vontade de ultrapassar um negócio, e o negócio não ia. E ela falou assim, "Meu, por que que você para? Por que que, né, você não avança?" E aquilo lá ficou na minha cabeça, assim, cada sessão eu ficava, né, aquilo ali, para ver por que que eu paro, se eu, no meu, que eu quero estar depois disso, né? E aí, essa crença maldita, né, do fracasso lá, tipo, falando, olha, sei não, hein, se você, né, de repente se expor demais, né, sei lá, as pessoas vão falar, ah, eu acho que, tipo, você não é tão boa desse jeito. Então, assim, é tão louco quando você olha para isso, porque você vai identificando várias coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, que reforçaram essa crença, né? De repente, alguém falou alguma coisa lá que falou para você. Eu lembro de uma situação, eu vou falar aqui, né? Eu espero que minha mãe, se ela ouvir, ela não entenda mal, que ela não foi a pessoa que, né, fez o mal para mim. Mas eu lembro de uma vez a minha mãe falar assim: eu estava limpando a casa, e aqui ficou forte, né? E eu tinha uma preguiça de limpar a casa, porque eu era a filha mais velha, gente, e a mais velha faz tudo, né? Então a divisão ela era errada, né? Isso eu posso falar, porque eu varria a casa, limpava os banheiros, a cozinha e passava a roupa. As minhas irmãs passavam um paninho e um não sei o quê. Aí eu falava, não era muito justo. Então tinha dias que eu estava exausta, e eu não me esqueço essa cena, porque eu estava na adolescência, e você quer, tipo, meu, sei lá, sair com os amigos, pensar em outras coisas, mesmo limpar a casa. E eu lembro que eu peguei e varri a casa toda e deixei a sujeira no cantinho da sala com a vassoura. A pá estava, acho que, do lado. E aí ela falou assim, é por isso, né, que nada vai para frente. Você para no meio do caminho, né, tipo, não dá continuidade, que não sei o quê. Aquilo reforçou a ideia realmente de que, tipo, talvez, né, não era capaz, que, tipo, meu, nada ia dar certo. Então, veja, tipo, eu hiperfoquei naquela, né, naquela ideia, né, que é, né, horrível, né, porque nem foi isso tudo que ela quis dizer, não quis dizer que eu não, né, não dava conta e tal,
Mas aquilo ali foi um dos reforçadores de uma crença que às vezes, né, tá lá mais atrás ainda. Mas olha que maluco, né? Então, aí eu vejo essa fala e eu me vejo, por que que eu não dou o avanço? Não, então peraí, eu tenho que fazer um esforço a mais. E esse esforço a mais, gente, não quer dizer que ao fazer que o negócio já vai acontecer da noite para o dia. É insistência, é repetição, é perceber, né, se está fazendo algo que realmente, né, faça sentido aí, para não gastar energia à toa. Porque uma coisa vocês têm que entender, aonde você coloca a sua atenção, é lá que está a sua energia, seja para o bom ou para o ruim. Então, isso é muito importante, né? Porque às vezes você quer mudar alguma coisa, mas a sua atenção está no que você não é bom, você achando no que você não é bom. Em vez de focar em posso ser melhor, eu posso, né, desenvolver, enfim, por aí vai, né? E eu acho que dentro desse contexto também é ficarmos atentos, né, às nossas vozes aí internas, né? A voz ali crítica e aquela voz ali do vamos embora, né? Tira essa sujeira aí do meio do caminho e vamos embora. Então, é escolher que voz eu vou ouvir hoje, né? Claro que nós estamos falando aqui de uma positividade tóxica também, né? Hashtag positividade, né? Seja feliz, enfim, não é isso. Mas acho que é o caminho do meio, né? É a razão, a mente, né, racional e a mente emocional. Para que a gente consiga ter esse caminho do meio de olhar o que eu vou fazer agora com tudo isso, né? E eu acho que uma coisa também importante, eu até anotei, que é parar de terceirizar as coisas. Eu tenho, assim, eu não me canso de falar e eu tenho ouvido demais, gente, sobre isso, né? Porque a culpa é do chefe, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do meu pai, a culpa é do cachorro que morreu. Vamos assumir os BOs, né? Sim, essa Vamos, autorresponsabilidade é vamos, extremamente importante, né, Vivi? vamos nos responsabilizar. Sim, existem dores difíceis, sim, existem. Mas qual é a nossa responsabilidade também E, de dar um e, significado, né? e eu acho legal quando a gente usa a palavra responsabilidade, porque às vezes a pessoa, né, traz a culpa, né? A culpa traz uma conotação muito negativa, né? E parece que aí entra naqueles contextos que eu não vou, né, entrar muito aqui, vai de algo errado, né? Pecado, coisa e tal. Então traz uma coisa muito assim, até de estimular, né? E aí é mesmo importante que, assim, claro, a culpa tem uma função, ela, né, também tem a sua importância, mas quando a gente trata a palavra responsabilidade, a gente se empodera, inclusive, né? Porque, opa, eu sou responsável, reconheço onde não foi legal, onde, né, falhei, e vou melhorar, ou de repente não me desenvolvi tão bem. Isso traz um empoderamento. Você fala, opa, peraí, tem caminho Agora é aqui, comigo. agora é comigo e eu vou dar conta disso, né? Essa parte do terceirizar, Vivi, eu acho que é extremamente importante, porque a gente faz muito isso, né? E ao lançar a culpa, às vezes nem a palavra é isso, a gente nem fala assim, ó, você é responsável, fala assim, você é o culpado, né? Porque aí vem esse crítico, né? E às vezes a gente faz isso conosco também, dessa, a culpa é minha, e é muito difícil, às vezes, para uma pessoa que já faz muito isso, tem essa voz autocrítica muito forte, trabalhar também, né, esse condicionamento interno, porque isso gera um estresse interno muito grande, isso vai trazer impactos na saúde mental e emocional, e aí você vai precisar, né, dependendo de como está isso, né, de ajuda até para, né, tirar esse peso interno, né? E aí a gente depois pode falar um pouco de práticas de autocompaixão, enfim, né, de maneiras de lidar com essa sensação. Mas eu acho importante a gente começar a se responsabilizar, até pelo que não deu certo, né? Porque a gente fala, opa, né, aqui não foi muito legal, mas deixa eu ver o que eu fiz que não foi legal, o que eu posso fazer para melhorar. E quando você consegue melhorar, mesmo que seja uma coisinha, você fala, nossa, que nem no nosso grupo, né, quando a gente fez o desafio de 21 dias, não era para ser perfeito em tudo. Mas quando eu via pessoas de manhã, por exemplo, tomando um copo de água, tipo, eu não tomava, agora eu tô tomando. Quer dizer, eu falo, caramba, né, você reconhece o seu esforço, né, de tomar um copo de água, você consegue, né, olhar para isso e falar, incluir algo bom na minha vida, né? Então, até nisso a gente precisa aprender até, né, dar aquela, né, palmadinha nos ombros e falar assim, ó, é isso aí, né? Vamos seguir. E é interessante isso, Ana, você falando, a própria autoexpectativa, né? Ela também é uma autossabotagem. Quando você cria, assim, uma exigência gigantesca, você cria, né? Você se cobra demais, é uma autossabotagem. Você fica
trabalha com a nutrição, né? Você deve receber Uhum. muitos pacientes. Eu quero emagrecer em um mês 20 quilos. Aí a pessoa se frustra porque não consegue. Então não quero perder os dois. Então, é olhar também para expectativas realistas, Exatamente. né? É, exatamente. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que é sobre um tentar, né? Essa palavra tentar, eu acho que ela é bacana, porque em Mindfulness, eu vou trazer um pouco aqui do Mindfulness, a gente fala muito do aprendiz, né? Da figura do aprendiz. E a gente fala que é um aprendiz de lento aprendizado. Então, não existe uma necessidade de pressa, a vida é uma escola e tudo é, né, aprendizado, e a gente está tentando. Eu até falo, quando você está numa posição de aprendiz, é permitido errar e falhar. E, inclusive, a gente até aprende melhor com o erro, né? Então, não tem aquela cobrança, tem que ser tudo perfeito, mas essa mentalidade tem que mudar internamente, é o que a Vivi falou, né? Quando você se cobra demais, você é perfeccionista, então, tudo isso interfere, inclusive, para que você possa fazer mudanças gradativas num tempo realmente que é possível, né? E de uma expectativa realista, que eu vivi. Né? Colocar, sei lá, você vê aqueles... Hoje mesmo eu estava na academia e tem uma estética na frente, e tava assim, perca até 15 quilos em 60 dias. Cara, pra quem olha aquilo ali, salta os olhos. Você fala, meu Deus, é isso que eu preciso. Mas se a gente for pensar numa questão assim mesmo, né, de um processo, né, saudável de perda, a gente está falando assim, desde, sei lá, 100 gramas por semana a 1 quilo, que seria, né? E nem é assim no começo que a gente perde gordura, porque demora um pouquinho mais. Para queimar a gordura demora umas 2 semanas para começar a queimar. Então você perde água primeiro, você perde outras coisas. Mas as pessoas ficam seduzidas, e aí tem aquela questão da urgência, né? Aí a Vivi trouxe essa questão da ansiedade, aí cria metas surreais, porque quer aquilo para e não percebe que tem vários processos internos, inclusive de sabotagem, que vão dificultando a É o caminhada. imediatismo, Sim, imediatismo. é muito, muito maluco, né? Quando a gente começa a É, perceber é. isso, você fala, opa, né? O buraquinho é mais E embaixo. exatamente, o leque é muito grande, né? Quando falamos de autossabotagem, nós estamos falando, nossa, de vários aspectos. Acho não, de todos os aspectos da vida, né? De todos. Uhum, O aspecto profissional, então, nossa, tem muita coisa para falar. Relacionamento, né? Relacionamentos amorosos, demais. A própria linguagem, né? A comunicação. Pessoas que não conseguem dizer não. Tem uma autossabotagem, né? Tem uma crença aí do agradar, de ser aceito, né? Porque se eu agrado e eu sou legal, eu sou bonzinho, eu vou ser amado. Então, nossa, se a pessoa não quer. essa eu escuto demais na nutrição, Vi. Ai, eu não consigo dizer não. Eu mesmo já fiz isso. Eu não Nossa, conseguia dizer não para minha sogra, para não desagradar. E eu não queria comer. Não estava com fome e não queria comer, inclusive, aquilo. Então eu falava assim, mas aí eu vejo assim, hoje eu consigo, né, falar não, ou de repente, às vezes eu como um pouquinho, né, e aí a gente consegue, né, mensurar isso melhor. Mas eu recebo muito paciente que fala assim, eu não consigo dizer não. Quando eu já comi. Falei, na verdade, você falar não, você consegue falar. Na verdade, o que você não quer é desapontar. Né? E aí você entra nesse lance, né? Eu quero agradar porque quero sentir pertencente, quero ser amado e por aí vai, né? mas aí entra a comunicação, né, assertiva. Você pode dizer não. Dizer não quer dizer ser grosseiro. Eu acho que tem Exato. essa distorção também, né? As pessoas acham que dizer não, eu vou decepcionar, não vou agradar. E não, você pode ser super gentil dizendo não, né? Eu Exato. gostaria muito, né, de comer isso, eu sei que é delicioso, né? Eu sei o quanto é importante, mas hoje eu não quero, né? Exercitar o não, exercitar a dizer eu não quero, eu não posso, hoje eu Exato. não tenho tempo. Isso é um exercício. Isso aí me remeteu até a ideia de que um dia a gente pode falar de comunicação assertiva, que tem pessoas que são práticas, mas o prático pode soar grosseiro, e às vezes a pessoa não percebe. Essa questão até de ser gentil na comunicação, né? A gente tem até um pouco de comunicação violenta aqui, para poder, inclusive, sinalizar coisas que, né, te afetam de forma, né, negativa, né? Então, olha quanto leque de coisas que a gente pode, né, É, trabalhar. Eu penso até, Vivi, pelo tempo aqui, né? Como já está dando quase 1 hora, da gente sugerir, né? Como o pessoal não conseguiu entrar hoje, vai ficar gravado, a gente vai colocar, eu vou colocar lá no YouTube e tal.
Mas pensar, inclusive, de fazer um encontro para, que nem a Vivi falou, às vezes, né, trazer isso para um tema, e conforme ele vai se desenrolando, e aí a gente pode, inclusive, né, trazer as perguntas que as pessoas têm a respeito deste tema, né, para a gente poder realmente chegar nas necessidades que vocês têm, né? Eu acho que pode ser uma boa, né, Vivi? O que você acha? Só tô tentando sumir aqui, voltei. Você precisava de Apertei alguma alguma coisa. coisa? Não, eu apertei Não? sem querer aqui. Ah, tá. Mas eu acho ótimo. Olha quantas frentes, né? Sim. Agora, as meninas que estão aqui presentes, Flávia e a Ellen, né? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Complementar? Se vocês Contar alguma estiverem envergonhados, né, só tá a gente também. Podem escrever no coisa? chat, tem um chatzinho aqui embaixo, tá? Mas podem ficar à vontade de falar, porque aqui é uma conversa mesmo, que a gente quer que Ou vocês se quiserem sintam bem. perguntar também, né? Se, claro, se eu souber responder, se a Ana também. Não, eu não sou, né? Eu não tenho todas as respostas, O que a ainda gente, ó, bem, o que a gente porque não souber na hora, a gente vai estudar e consultar e traz a resposta para vocês, porque é, obviamente a gente não sabe tudo. é, ainda bem, né? Porque ia ser Ainda, chato, né? não, e é isso que me motiva. O fato de não saber cada vez. Aí eu tenho uma crença também, que eu nunca acho que, né, tá bom. Mas eu falo que ela é uma crença boa, porque ela me impulsiona a estudar, né? E isso é uma coisa que eu carrego desde pequena. Eu estudo muito. Minha mãe fala, menina, para que estudar tanto? O pessoal fica falando, menina, você lê muito. Eu falei, gente, me deixa. Essa é uma crença boa, porque ela faz eu ir atrás do conhecimento, que eu continue me achando, né, que falta muita coisa, porque é aí que, né, eu vou atrás da informação. Pode falar, claro, você queria falar? Sim, boa noite para vocês. Assim, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho sensacional antes de qualquer coisa. Super parabéns. Vocês não têm ideia do quanto vocês têm me ajudado e eu tenho certeza que há outras colegas também. Eu super me identifiquei com esse assunto, porque a autossabotagem é uma coisa que me acompanha, eu acho que desde que eu me descobri no mundo. E essa coisa de que a Vivi falou das crenças, nossa, como eu ouvi, vieram assim falas na minha mente da minha mãe, do meu pai, e eu fui me identificando cada vez mais. E é incrível como que uma coisa leva a outra. Aquele processo todo que a Vivi explicou, né? Que aí eu não faço a procrastinação, aí eu vou, deixo para amanhã e gera uma ansiedade que vai lembrar que eu sou incapaz e, enfim, vai virando aquele bolo de neve. Eu agora estou passando por a Vivi sabe bem, um processo complicado por ter perdido meu marido e esse momento esse processo de luto, tá, eu já vou te acudir. Ele me fez ver o quanto a gente se autossabota, realmente. Pela dor, por se sentir desamparado, por N coisas, né? E por questionar muito também uma coisa que não tem explicação, né? E aí você quer respostas que não existem, na verdade. E aí logo no começo, eu perdi muito peso, porque eu não queria ver comida na minha frente. Foram tipo 8 quilos em pouquíssimo tempo, em 2 semanas. E eu tenho muita dificuldade, sempre tive para perder peso. Mas do ano passado para cá, alguns meses para cá, eu já voltei a ganhar peso. Aí a coisa já mudou. Às vezes de eu ter que levantar de madrugada e precisar comer alguma coisa, porque senão eu não consigo dormir, né? Eu sei que ainda estou num certo desequilíbrio, né? Uhum. Mas é um processo. Então, eu só queria compartilhar isso com vocês e deixar minha gratidão. Vocês estão sendo divinas. Flávia, obrigada pela partilha corajosa. Sinto muito pela sua perda e faz total sentido por tudo que você, né, está vivendo. Até essa questão da comida, né? A comida ela também entra aí como um conforto, uma forma, né, de acolher.
Mas a gente realmente fica feliz com esses feedbacks, porque até é uma forma da gente ter, né, uma noção de como a gente está indo, se a gente está indo para a direção certa. E saber que alguma coisa ou outra que a gente compartilha aqui, às vezes, né, ajuda a dar esses insights. E o processo do autoconhecimento, ele é assim mesmo, né? Você ouve uma coisa dali, daqui, de repente você começa a juntar e fala, meu Deus, né? Então parece que aquela luz vem assim, e vem para realmente, assim, te ajudar, né, a sair desse processo. E que esse caminho realmente seja, né, agraciado de muita compaixão por você, né, por esse processo que não é fácil, né, um luto, né, para cada pessoa funciona de uma maneira, né, e leva às vezes tempo. Então, eu acho que está realmente, bom, sendo, né, próxima a Vivi, você está já super bem parada, mas com um grupo também que você sinta, né, esse apoio. E obrigada novamente por dividir, né, esse assim, aspecto que é tão assim, difícil de falar e trazer à tona e compartilhar conosco, tá? Obrigada mesmo, Flávia. Até eu vi aqui uma coisa. Ah, Flavinha. pode falar, Vivi. Flavinha. Olha, eu fiquei arrepiada, sabia, enquanto você falava. Que bom, em saber, né, que conseguimos aí te tocar de alguma forma e estamos aqui. A hora que você precisar, quando você precisar. E vai respeitando o seu processo, né? Eu acho que não importa muito, né? Não que não seja importante aonde você quer chegar, né? Você falou de peso, mas é olhar para essa caminhada que você está fazendo, né? Eu acho que o processo, caminhar, às vezes é até mais importante do que os resultados. Então, é olhar o quanto, né, essa experiência que você está vivendo, uma experiência muito difícil, eu sei. Sei não, né? Eu imagino que a dor é imensa, é difícil, mas você está aí, né? Você está aqui hoje com a gente, nós estamos aqui com você, e você partilhando também, e tendo coragem, né? E disposição. Eu acho que isso é importante. Me veio até Obrigada. uma coisa, sem lama não há lótus. Não sei se você conhece a lótus, ela só vem, né, com a lama, né? Então, se a gente for fazer uma analogia para a vida, a dor, né, ela é um despertar, né, para o nosso florescimento, quando a gente tem um olhar, né, corajoso, como você está tendo, de enfrentar isso, né, e que a gente possa, né, trazer um pouco desse suporte, desse apoio. Então, sinta-se abraçada por nós. E é importante essas falas, porque outras pessoas que possam escutar, elas se conectam e elas percebem que elas não estão sós, né? A gente vai passar isso inevitavelmente em algum momento da vida, né? Como a Vivi falou assim, eu não vivi isso, mas eu consigo imaginar quanto é difícil, porque provavelmente a Vivi já perdeu alguém e, né, não é fácil. E é aquele aprendizado que às vezes você nunca perdeu alguém dessa maneira, né? Um marido assim. Então, imagina, é um processo que está começando a aprender, né, depois de muita dor, onde, né, foi difícil aceitar e isso ainda está ressoando, né, de alguma maneira. Então, sabe, sinta-se abraçada. Eu queria só ler um negocinho que a Ellen mandou aqui, que ela falou assim, eu percebo começar bem as atividades em academia e logo abandono. Isso é interessante, tá, Ellen? Por conta de como você enxerga o exercício, inclusive, né? A maneira, isso vem de crenças também, né? Será que, sei lá, estou trazendo exemplos que eu ouço às vezes de paciente ou nos grupos que eu dou. Será que quando você era pequena, você sofreu bullying na escola e aquilo ali, né, no ambiente de atividade física e aquilo ali, né, te fez pensar, não sou boa, não sou capaz. Eu mesma eu tive um bullying, né, pela professora ainda por cima, numa quadra de vôlei que era de adulto, e eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, e eu não fui fazer o negócio lá, sacada do vôlei, e ela me esculhambou na frente de todo mundo, assim, foi surreal. Aquilo ali poderia, de repente, me tirar todo o prazer do exercício. Me tirou um pouco do coletivo, me tirou a vontade de estar com outras pessoas dentro de um jogo, apesar de eu amar, né, achar incrível. Mas me acendeu uma coisa do tipo, não, eu sou capaz, sim. E aí eu comecei a me estimular para o exercício, porque minha mãe sempre me estimulou muito, né? Meus pais sempre fizeram muito isso. Mas eu fui para os esportes mais individuais. Então, assim, encontrar uma conexão com o exercício que te faça sentir bem e tirar o rigor da ideia de uma mentalidade de dieta é muito importante. Porque se você associa o exercício à perda de peso e você não perde rápido, isso vai ser nada motivador. Você vai achar que aquilo ali não funciona para nada. Então, são alguns aspectos que eu estou trazendo a mais, assim, para a gente até desconstruir algumas ideias e começar a pensar num movimento de forma mais
de conexão mesmo, né? Um movimento que eu esteja mais presente, perceba a sensação agradável que ele me traz. E tirar a ideia só da questão, né, do corpo, se isso te vem, e pensar no bem maior que aquilo pode trazer. A sensação que você já sente depois de conseguir fazer o exercício, a disposição, dormir melhor, entre outras coisas que o exercício físico faz, até saúde mental, né? Então é bem legal olhar isso. Aí ela falou também Eu sobre a... acho, Ah, pode falar, Vi, perdão. acho que outro ponto interessante também, que vale, quando falamos de exercícios, vou dar uma experiência, né, minha e até de consultório, enfim, talvez ela em buscar outras atividades também. Acho que o primeiro ponto é algo que te dê prazer. Ah, exercício físico dá prazer? Depende, né? Hoje eu sinto prazer. Antes, na verdade, eu falava e nem sabia que eu não fazia. Então, assim, eu não fazia. Aí, por que eu não fazia? Entra aí a autossabotagem. Então, olhe para isso, Ellen. Sente, veja seu dia, seus horários e coloque o exercício para você, porque você merece o exercício. Sim. Você não coloque como uma obrigação, coloque como se fosse algo, como se fosse não, como algo importante, como escovar os dentes, como tomar um banho, é um autocuidado. Agora, se você falar assim, eu odeio musculação, eu odeio corrida, faça uma dança do ventre, faça pole dance, faça surf, enfim, procure agregar algo prazeroso. Ou comece devagar, você não precisa também de segunda a segunda. Comece terça e quinta, segunda, quarta e sexta, mas vá, né? E aí preste atenção novamente ao que vem na tua cabeça. Cuidado É, com o imediatismo, do tipo, nossa, tipo eu, assim, tô, né, tô fazendo musculação, tipo, ai, nossa, meu braço tá ficando duro. Gente, eu tô na academia 3 meses. Aí eu, não, calma. Então, assim, observe os seus pensamentos, porque a mente mente pra gente. Né? Eu adoro isso. A mente mente pra gente. Então, talvez você queira resultados muito rápidos, talvez você queira sentir coisas que não irão acontecer. Então, fique atento às altas expectativas, mas faça porque você merece. Né? Se olhe no espelho e diga, eu mereço puxar esse ferrinho hoje, eu mereço andar de bicicleta. Acho que é por aí. É e buscar aumentar esses níveis aí de bem-estar. e é interessante também associar que o nosso corpo, eu trago muito como um templo sagrado, né? Então, sem esse corpo a gente não faz nada, né? O corpo físico, ele faz a gente caminhar, brincar, estudar, trabalhar, interagir, enfim. Sem isso a gente não consegue. Então, quando, assim, né, eu penso num tempo sagrado, eu sempre penso em ambientes que as pessoas cuidam, que elas limpam, que elas têm todo um respeito por ele. E quando eu penso em respeito pelo corpo, eu penso o que que ele precisa, né, para que ele se sinta bem, para que ele possa ser saudável, para que ele possa me permitir fazer as coisas que eu quero na vida. Então, se eu associo a só uma questão estética, aquilo não vai trazer muito valor por conta do resultado Não não podemos. ser imediato. Você não vai conseguir ir na academia uma semana e ter resultado. Isso é óbvio que não. Uma mudança corporal, gente, leva às vezes de 3 a 6 meses para efetivamente você ver claras, né, mudanças. Perdas rápidas, o que os estudos mostram é que o reganho acontece, a pessoa acaba ganhando e até mais. Então, nada que é muito restritivo, muita loucura dá muito certo. Mas pensando nessa ótica que eu estou trago para vocês, de saúde, bem-estar, então, se você tem uma família, se você tem sonhos de repente, sei lá, fazer uma viagem com seus pais e o que for, essas pessoas têm que estar bem e saudáveis, né? Você quer como estar na sua velhice, né? Como que você quer interagir com as pessoas que você convive? Sem saúde, então a gente tem que pensar sempre que saúde é prioridade, né? Física, mental e emocional. Se você coloca isso, porque assim, as pessoas só dão valor a isso quando começa a pegar a saúde, né? Ninguém vai muito pelo caminho do amor, né? Geralmente a pessoa vai pelo caminho da dor. Eu, graças a Deus, em questão de exercício físico, sempre uma coisa que eu fui estimulada. Minha mãe sempre me estimulou isso, eu acho que ela fez incrivelmente. Ela me estimulou muitas coisas. Então, assim, o exercício para mim sempre é uma coisa que esteve na minha vida, nunca foi algo ruim, tirando essa situação que eu vivi. Mas é lógico que nem tudo que eu faço é algo que eu realmente eu goste numa academia. Eu gosto de treinar, não tem problema nenhum. É o que a Vivi falou. Você não gosta de algo, vai buscar algo que te dê prazer. Mas talvez até aquilo que você faça, vai, sei lá, dança do ventre.
tem algum movimento que para você vai ser desconfortável, você vai ter dificuldade. Então, assim, vencer esse primeiro passo da resistência é importante. Porque quando você vai tornando aquilo que é difícil um pouco mais fácil, porque você repete todo dia, aquilo você vai perceber depois, quando você estiver realmente presente da situação. Nossa, como é gostoso fazer isso. Era tão difícil e hoje eu faço assim, ó, tipo, de olhos fechados. Então, assim, é um processo, né? Aqui minha comida, ela falou, sobre alimentação saudável. Começo bem, consigo levar por alguns dias, mas depois não consigo manter. Aí, o que que você entende como alimentação saudável? O que que as pessoas estão vendendo como alimentação saudável? Esse é o grande ponto. Porque o que se vende muitas vezes é restrição, é comida sem gosto, sem sabor. E óbvio que isso não se sustenta, né? A pessoa fica comendo mato, frango grelhado e batata doce, não que elas não sejam gostosas, tipo assim, eu não como carne, mas assim, se você fizer bem a batata doce, a salada, lógico que é gostoso, mas a restrição, tirar os alimentos que você gosta, não é saudável. Eu sempre falo, se você come legumes e não gosta, e você não vai com a cabeça, né, e o coração aberto para a experiência, comer aquilo vai te trazer mais sofrimento e vai trazer um prejuízo muito maior do que se você estivesse comendo, sei lá, um lanche do McDonald's. Porque o estresse interno que você gera com a relação com a comida, de não gostar de comer aquela coisa saudável, ela é tão danosa quanto. Então, assim, a gente pode falar depois mais sobre a questão da alimentação, mas o fato de não conseguir manter pode ser porque haja muita restrição, porque está colocando uma ideia de que ao fazer a restrição vai ter resultados mais rápidos, enfim. E aí tem várias coisas. E a alimentação saudável não é só sobre comer alimentos saudáveis, ditos saudáveis. A alimentação saudável é o contexto de uma base de uma alimentação que preza por alimentos mais naturais, integrais, por aí vai, a gente pode falar isso mais depois. E guloseimas também, gente, isso também faz parte, é super saudável. O que você não pode é comer essas guloseimas, café da manhã, almoço, jantar, todos os dias. É sobre contexto, quantidade e a maneira como se relaciona com o alimento. Então, eu acho legal trazer isso, só para, né, agregar um pouco mais, e aí a Ellen falou, só agradecer pelos conhecimentos, me ajuda a tentar encontrar os vazios que busco preencher com a alimentação por guloseimas. E a função da comida para muitas pessoas é isso, viu, gente? A comida com excesso esconde muitas faltas, né? Faltas nutricionais, faltas emocionais, entre outras coisas. E aí você colocou aqui, Ellen, não tinha visto aqui embaixo, eu perdi meus pais, talvez seja esse vazio. Também sinto muito e espero que a gente possa, ao longo desses encontros, ajudar vocês se preencherem aí, né? Que o amor chegue em vocês, a compaixão, e a gente possa florescer juntas nessa caminhada, Exatamente. né? Mas eu acho... Bom, Vivi, quer fazer considerações finais para a gente fechar? Bom, as minhas considerações finais é que o assunto é extenso. Falamos assim o resumo do resumo do resumo, sempre, né? Claro que a intenção não é dar uma aula, que a gente partilhe, né, experiências e vivências, partilhar também um pouco do conhecimento, mas realmente, quando falamos, né, eu acho que a partir de hoje, quando vocês ouvirem a palavra autossabotagem, é lembrar que tem um quezinho a mais, né? Porque eu faço o que eu faço, tem até um livro, né, que é uma boa sugestão para botar no grupo. O nome é exatamente isso, né? Porque eu faço o que eu faço. Acho que é isso, mas eu vou cumprir. Que é esse ciclo também, né? Esse ciclo. E a gente pode pensar, né, Ana, em dividir, talvez, ou pensar em outros temas. Eu acho que vale a pena jogar lá no grupo. O que a gente pode fazer, de repente, é Temas, sugerir, se querem continuar a ter mais, né, conversa sobre autossabotagem, questão de relacionamento e trabalho, que eu acho que são duas coisas que pegam, né, Vivi? Poderia deixar sim, esses dois tópicos. Relacionamento e trabalho, a gente coloca trabalho barra dinheiro, né? E sim, depois a gente pode falar, ou outro tema, que de repente é mais urgente. Porque acho que trazer um tema específico e as pessoas trazerem questões para a gente no grupo vai ajudar até a direcionar para as dúvidas sim, que elas tenham, né? exatamente. Então a gente Eu faz uma quero tagzinha. agradecer a presença de Flávia, a Ellen. Tinha mais uma pessoa que estava antes, era Tem, meu marido, eu não sabia, era ele. era o Luciano. Ele estava lá escutando, mas ele está dormindo já porque amanhã tem que acordar cedo. Mas agradecer, meninas, e as pessoas que vão assistir depois, porque a gente vai, né? Eu vou salvar aqui, vou colocar depois lá no YouTube. Então, vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês pensem que possa ajudar. Se puderem, né? Quem assistir depois, as meninas que estão aqui, se puder compartilhar, marcar a gente, porque Se a quiserem gente printar
aproveitar, podia printar a tela, né? Marcar a gente. Eu não no consigo Instagram. printar, gente. Eu tô no meu computador, eu não sei printar do meu computador. Se alguém puder fazer isso. E só Porque isso é ressaltar. importante, né? É, Para fazer a roda girar, gente. sim. É, isso que a gente quer trazer agora no final, para quem for assistir, é importantíssimo que a gente vai falar agora. Essa roda girar depende muito também da contribuição de vocês, porque a gente enfrenta hoje um desafio que não existia há alguns anos atrás, que são as redes, né? Tem os algoritmos, enfim, e a coisa só funciona quando as pessoas interagem, compartilham, falam alguma coisa, porque é assim que a rede social entende. Eu confesso que eu não sou uma especialista em rede social, eu posto muito, mas não sei mexer nisso. Então é muito difícil de entregar, né? Então tem que ter esse. E eles vão mudando os algoritmos, enfim. Então, quando vocês fazem isso, vocês não nos ajudam bastante, porque a gente consegue chegar em mais pessoas e fazer girar, e fazer com que a gente continue, né? E isso também para a gente é motivador, né? Conforme a gente vai recebendo isso, mais a gente quer entregar para vocês e ajudar vocês também, Exatamente. né? Então é Então isso, é gente. isso, meninas. Muito Boa obrigada. noite. Boa Muito noite. obrigada. Até o próximo encontro. Se cuidem. Bom fim de semana também para Beijo. vocês. Beijo. Para Tchau, você também. tchau. Beijo.